Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Você está no Física Gravar, o seu canal aqui que traz aulas de física direto para você, aulas direto ao ponto, beleza? E hoje a gente vai falar sobre cinemática. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos. É a física lá de Galileu e ela vai analisar um pouquinho como que esses movimentos acontecem. Na verdade, a gente não quer explicar o porquê de um movimento acontecer, mas como eles podem acontecer, e nessa perspectiva de explicar como o movimento acontece, a gente vai trazer para você algumas características desse movimento e mostrar para você como que é fácil calcular um movimento como esse, beleza? Gente, hoje em cinemática a gente vai falar de movimento. Tá? Mas presta bem atenção no seguinte, para te falar de movimento, a gente tem que se questionar o seguinte: a gente está em movimento? Então eu vou pegar aqui um pedestal, certo? E em relação a esse pedestal, eu quero perguntar para você se eu estou ou não em movimento. Gente, vamos lá. Perceba que eu falei para você que em relação ao pedestal, eu estou ou não em movimento. Perceba o seguinte: em relação a esse pedestal, eu estou em repouso, parado. Por quê? Porque a minha distância em relação ao pedestal não mudou em momento algum. Então, perceba que para explicar para você o que era movimento, eu precisei de tomar como referência um objeto. No caso, o nosso pedestal. Tomando esse pedestal como referência, a gente percebe que a gente pode estar parado, ou, como diz a física, em repouso, ou em movimento, quando nossa posição modifica em relação a este referencial, certo? Então perceba, quando perguntarem para você se você está em movimento ou não, pergunte sempre qual o referencial. Nós estamos aqui no planeta chamado Terra, que está em movimento em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, beleza? Esses dois movimentos perceptivos da Terra fazem com que qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer corpo que esteja na Terra também esteja em movimento junto com ela. Ou seja, nós estamos o tempo todo em movimento, mesmo quando estamos parados. Olha que coisa louca que eu estou falando para você. Então, você precisa perceber sempre o seguinte: meu querido, quando perguntarem para você, você está em movimento e repouso, sempre a pergunta em relação a quê? Qual é o referencial? Se o referencial for um móvel fixo na Terra, como por exemplo, esse pedestal poderia ser um móvel fixo na Terra, eu posso estar em repouso porque a minha distância em relação a ele não muda, ou eu posso estar em movimento quando a minha distância em relação a ele se modifica com o tempo, certo? É essa variação de posição que faz com que a gente tenha essa percepção, beleza? Coloquei aqui para você, por exemplo, o nosso amigo Palito. O Palito está aqui numa avenida e nessa avenida nós temos dois postes. Os postes normalmente são elementos fixos, né? Muita gente tem batido em postes ultimamente, tudo bem, mas os postes não se movem, certo? Gente, quando a gente tem dois elementos fixos, eu tenho dois pontos de referência. Olha que legal. Esse Palito, ele está treinando para uma maratona, certo? E ele está fazendo aqui treino de tiro. Dentro das corridas de rua, o treino de tiro é aquele treino de velocidade, ou seja, o treino que mede a rapidez com que eu me movo entre dois pontos fixos que eu verifiquei imediatamente antes de começar o treino, certo? Então o Palito está aqui em relação ao primeiro poste, posicionado na lateral desse primeiro poste, e ele quer correr até o segundo poste. Esse primeiro poste eu vou chamar de posição inicial do Palito. E o último poste, onde ele vai parar essa corrida, a gente vai chamar de posição final, certo? E ele, o Palito, dá o seu tiro de corrida e começa a se movimentar daqui para cá. Perceba que ele precisou de um tempo para que esse movimento ocorra, certo? Dentro das grandezas físicas, a gente tem como grandezas principais, ou seja, as primárias, né? O comprimento, a massa e o tempo. O tempo é extremamente importante nessa medida. Sem tempo a gente não pode calcular o movimento, certo? Gente, então a gente tem duas posições, o tempo dessa variação. A partir daí, eu posso calcular qual a velocidade do Palito. A velocidade do Palito será descrita pelo seguinte: a velocidade dele é a variação de posição
que a gente vai descrever como a posição final menos a posição inicial, dividido pela variação do tempo, ou seja, o exato tempo que o palito fez esse movimento. Calculado isso, meu querido, você sabe qual é a velocidade do palito. Mas calma, as unidades de medida que você adotou nesse movimento importam e importam muito, tá? Se você adotou distância com metros como unidade de medida e o tempo em segundos, a sua velocidade será dada em metros por segundo. Se você verificou essa distância em quilômetros e adotou o tempo em horas, sua velocidade será dada em quilômetros por hora. Mas é possível, extremamente possível, fazer a conversão de uma para outra. É muito simples. Quando eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico esse valor por 3,6. Exemplo, se você tem uma unidade de medida lá, cuja velocidade é de 10 metros por segundo, beleza, fiz essa análise aqui, 10 metros por segundo. Eu quero passar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. 3,6 vezes 10 metros por segundo equivalem a 36 km por hora. Representa a mesma rapidez. Ou 36 km por hora, ou 10 metros por segundo. É a mesma coisa. Só estão em unidades diferentes. O mesmo eu posso fazer para voltar à unidade, ou seja, eu tenho 72 km por hora. Eu quero passar para metros por segundo. Ao invés de eu multiplicar, eu divido por 3,6. 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar quanto, meu querido? Exato! 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Muito bem. Então, gente, é a partir dessa métrica que a gente pode analisar a rapidez de um corpo. Mas se você já sabe a sua rapidez, já sabe a sua velocidade, já sabe o potencial e você quer correr durante um determinado tempo, eu consigo descobrir aonde eu vou estar no final dessa corrida se eu mantiver a velocidade constante? Sim. Para esse tipo de movimento, a física chama de movimento retilíneo e uniforme, ou seja, um movimento cuja velocidade não varia em função do tempo, certo? Gente, para a gente calcular isso, a gente tem uma equação chamada equação horária da velocidade ou da posição, melhor, equação horária da posição. E essa equação diz o seguinte: a posição final de um corpo em relação ao tempo é a sua posição inicial, o ponto onde ele saiu, mais a velocidade vezes o tempo percorrido, certo? Vamos supor que eu estaria em uma posição zero. Beleza. A minha velocidade é 20 metros por segundo, eu andei 10 segundos. Quanto que eu andei? 20 vezes 10, 200 metros. Você consegue descobrir qual foi o seu deslocamento nesse trecho, beleza? Isso vem de movimento retilíneo e uniforme, que o seu professor tanto trabalha com você aí na sua escola, tranquilo? Além disso, galera, nós temos aqui a análise gráfica desse tipo de movimento. Quais são os gráficos do movimento retilíneo e uniforme? A gente tem 3 gráficos importantes. O gráfico, claro, da posição pelo tempo, e esse gráfico da posição pelo tempo sempre vão dar retas inclinadas. Ou essa inclinação para cima, ou uma inclinação para baixo. Quando a inclinação está para cima, significa que o movimento é progressivo, significa que, dado o referencial inicial, eu estou me afastando desse referencial. Já o movimento cuja a inclinação reta para baixo significa movimento regressivo, ou seja, eu estou correndo em direção ao referencial, me aproximando dele. Beleza? E por fim, galera, o gráfico da velocidade pelo tempo, certo? O que diz o gráfico da velocidade pelo tempo? Esse gráfico vai dar sempre uma reta horizontal no movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante em função do tempo. Mas tem uma dica importante, muito importante. Se a gente analisar a área abaixo desse gráfico, abaixo dessa reta, em relação a um tempo específico, a área desse gráfico vai dar exatamente a posição, o deslocamento que o corpo teve nesse intervalo de tempo com essa velocidade. Então, olha que importante. Só com a área desse gráfico a gente já consegue calcular o deslocamento do corpo. Essa é uma aula introdutória de movimento retilíneo uniforme. Quer ver mais aulas como essa? Se inscreva aqui no nosso canal. Física Agora Vai, beleza? E acompanhe progressivamente todo o nosso curso para que você
entre em movimento e aprenda física de verdade, beleza? Não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo, que é muito importante para que esse canal cresça e agregue muitos e muitos aluninhos para que a gente consiga continuar com esse projeto. Tranquilo? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu e tchau!